Hey amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre alguns indicadores de performance e risco, né? Na verdade eu gostaria de falar sobre média de retorno dos ativos, variância, que é desvio em relação à média, desvio padrão e beta. Esse é o mais importante, né? Então, primeiro de tudo, a média dos retornos. O que eu fiz? Eu peguei de uma ação, um exemplo, uma média dos retornos de cada mês dos últimos 5 anos. Então eu obtive uma média. A média a gente usa para saber qual que é o ativo que vai se valorizar mais. Por quê? Porque a gente pode pressupor que um ativo que valoriza mais que o índice Bovespa vai continuar nesse ritmo, né, de crescimento. Ok. A variância é quanto que os retornos estão tendo desvios em relação à média. Então eu pego um ativo com uma média de 2% ao mês. Se num dado mês ele tem uma média de 2% de retorno, ele não tem nenhum desvio em relação à média. Está igual. Se no outro mês ele tem 4% de retorno, ele está 2% a mais que a média. E se no outro ele está menos 4%, ele vai estar menos 6% em relação à média. Então depois a gente pega isso e a gente soma esses números para obter a variância, né? Que a gente usa a raiz quadrada da variância para obter o desvio padrão. E para que é que serve o desvio padrão? A gente vai usar o desvio padrão para não é nem supor, é para prever qual vai ser o retorno do ativo. Então temos o desvio padrão no meio. Um desvio padrão, a gente vai ter 68% de confiança. Dois desvios padrões, vai aumentando. Vai para 95%. Três desvios padrões e por aí vai. Então, na aplicabilidade prática, vamos supor, eu vou mostrar aqui. Ok, aqui está meu código, né? Aqui eu importo as bibliotecas e tal. E aqui eu puxo os dados, tanto do ativo quanto do Ibovespa. E aí eu faço aqui o cálculo da média, dos retornos, né? Bem aqui. Eu vou rodar aqui logo, que aí vocês veem na prática, né? Então aqui no ativo, eu tenho o preço de fechamento, abertura, alto, baixo, volume, o retorno em relação ao mês anterior e o bagulho para fazer o cálculo da variância. Para o dado do Ibovespa, a mesma coisa. Abertura, baixo, quer dizer, alto, baixo, abertura, fechamento, volume, fechamento ajustado, que o Yahoo dá uma tabela com fechamento ajustado, retorno em relação ao mês anterior e variância, né? O negócio para fazer o cálculo da variância. O cálculo da variância eu coloco aqui, ó, que eu tenho que pegar os retornos, né? Fazer um cálculo com eles e depois eu tenho que somar eles numa segunda tabela, né? Multiplicar, na verdade, né? Então esse resultado aqui é isso multiplicado por isso deu isso. E depois eu tenho que somar tudo para obter o cálculo da covariância. Então aqui eu tenho a média dos retornos, né? E ele imprime tudo aqui, ó. A média do Ibovespa é 1,52% ao mês. A média do TRPL4, 1,95. Deixa eu tirar esse celular da frente. Legal, ficar um pouco melhor agora. E olha aqui o desvio padrão. O desvio padrão do Ibovespa é 7, da TRPL4 é 6. Ou seja, a gente pode prever qual vai ser o resultado. Isso aqui ele é usado para prever também resultado de eleição. Quando a gente vai prever resultado de eleição, eles usam as mesmas fórmulas, né? Que é prever qual é o resultado da eleição com uma margem de confiança. Então aqui eu posso prever os resultados do Ibovespa futuros que vão estar entre menos 20% e 21% no mês. Isso, ou seja, o próximo mês ele vai estar entre 20% negativo e 21% positivo, com 99% de confiança. Ou seja, tem 1% de erro aí, né? O que pode ser quando dá menos, né? Desvio padrão de TRPL4 aqui. Agora deixa eu jogar um comando aqui que, olha, aqui eu calculo a variância e tal. Eu vou deixar o link para o meu código na descrição. Quem manja de Python aí quiser brincar, fica à vontade. Mas eu vou agora jogar uma fórmula aqui que é esse aqui, ó, histograma. Vou pedir um histograma aqui. Histograma ativo com base no retorno. Retorno? Retorno, tá aqui. Então eu vou pedir um histograma, ó. Gerou, tá aqui. Olha só. Aqui
0%, de 0 a 5%, quantos eu tenho, né? Ou de 0 a 0,05. Deixa eu colocar em porcentagem esses valores. Pronto, ó. 5%, 10%, 15%. Isso no mês, né? Então você vê que olha só como a figura tá plotada, né? Como o gráfico tá gerado. Agora me diga se isso não é muito parecido com essas imagens que a gente tem aqui, né? Essas imagens falando do desvio padrão, como que a maior parte está aqui e as outras partes em volta, né? Ou seja, isso aqui é um gráfico de distribuição de frequências. Ou seja, isso mostra que a maioria das frequências está entre um desvio padrão e menos um desvio padrão. A maior parte, né? E aí a gente consegue também o restante com 2 desvios padrões, 3 desvios padrões e por aí vai, né? Se eu pedisse o mesmo gráfico com relação ao Ibovespa, no meu gráfico eu posso simplesmente digitar um comando aqui, ele geraria a mesma coisa. A gente percebe que a maior parte dos retornos do Ibovespa estão entre 10% negativo e 10% positivo, com exceção deste dia aqui, deste mês, que foi aquele mês que deu aquela queda muito grande por conta do Covid-19. Se eu abrisse aqui o gráfico do Ibovespa, eu poderia ver que a gente teve aí nesse caso, foi no mês 3 de 2020, um máximo de 108 mil pontos e uma mínima de 61.691 pontos, né? Com fechamento em 73 mil pontos. Foi o mês de menor retorno, isso nos últimos 5 anos, né? Nunca tivemos um mês com retorno tão baixo assim pro Ibovespa, né? Então isso foi muito doido, pra te falar a verdade. E é isso, eu acho que meus cálculos estão certos, né? Eu acho que está tudo ok. Se você programa, me ajuda aí a melhorar o meu código, poxa, porque eu não sou programador, eu sou um cara fuçando aqui, aprendendo, puxando no Google. Mas eu consigo puxar o beta de qualquer empresa, basta mudar este nome aqui. É claro que eu tenho que ir no site do Investing e puxar esses dados. Eu vou ensinar agora como que você vai puxar os dados para você fazer o seu próprio cálculo. Primeiro ponto, você precisa abrir o site do Investing. Mas você não vai usar o site em português, vai usar o site em inglês, porque o site em português vai retornar o número com vírgula. E aí, o Python não identifica que aquilo ali é um número, porque no sistema americano, como que funciona? Quem separa a casa decimal é um ponto, não uma vírgula. E aí ele vai ficar louco com a vírgula, né? Ele não vai identificar como número, ele vai identificar como texto e a gente não consegue fazer os cálculos. Então vamos supor que eu vou pegar e eu vou calcular agora o beta da IRBR3. Agora vai ser de fuder. IRBR3 Resseguros SA. Vamos olhar os dados históricos. Nós vamos pegar ao mês, certo? Eu preciso disso ao mês. Eu preciso disso lá de 2015. Então, mês 11, dia 1 de 2015. No sistema americano, o mês vem primeiro do que o dia. Aplicar. Pequeno corte aqui porque a câmera tinha enchido o tamanho da memória interna. Voltando. Temos os dados, mas você não vai baixar eles ainda, porque veja bem, ele está começando de outubro para trás, para 2017 lá. A IRBR3 foi lançada em 2017. Isso é um problema, mas a gente vai resolver. Eu preciso que o 2017 comece primeiro em diante. Então a gente coloca aqui, ó, a gente mexe aqui, ó, para pôr 2017 para frente. Então começou em agosto de 2017, ok. Baixar, fazer download. Ok. Estou aqui com a pasta aberta, né? Então vou pegar aqui o arquivo e jogar aqui dentro. Tá aqui, ó, IRBR3 Historical Data. Agora eu venho aqui no meu Spider e eu vou trocar o TRPL4 Historical Data por IRBR3. Da mesma forma, o ticker name também, IRBR3. Só que ela foi lançada em... Deixa eu só olhar de novo porque eu já esqueci. Agosto de 2017. Então eu vou fazer uma pequena alteração aqui. Em vez de 2015 eu vou colocar 2017. Em vez do mês 11, que é novembro, eu vou colocar o mês 8, que é agosto, né? Pronto. Vou dar play.
Dá play. Vou dar start aqui, ó. Bom, então voltando aqui, eu tive um probleminha porque como nós alteramos a data de 2015 para 2017, antes eu tinha 60 meses e agora nós temos 39 meses. Porém, ele está fazendo a divisão por 59, quando ele deveria fazer a divisão por 38, o que alterou o resultado final. Eu só percebi na edição do vídeo, né? Porque o ideal é se calcular o beta com um intervalo de 5 anos, mas o RB não tem 5 anos. Então, eu criei uma variável chamada meses, que ela é declarada bem aqui, que ela faz a contagem de quantas linhas nós temos aqui, no caso 39, portanto 39 meses, e aí ele consegue fazer essa conta sem que a gente tenha que ficar alterando o número 59 para menos quando a ação não tem um histórico tão grande, como o caso do RB, que ele foi lançado em 2017, não como o da TRPL4 que está desde 2015, os dados dela. Então, para resolver essa diferença, eu tive que adicionar uma linha e fazer umas trocas aqui. Tudo que fazia divisão pelo número de meses, eu coloquei a variável meses menos 1, né? Pois a fórmula pede que você faça a divisão por n menos 1. Então, tá aqui. A média de retornos do Bovespa é de 1%, a média de retornos do RB é de 1,24%, porém o IRB tem uma variância maior e, portanto, um desvio padrão muito maior. Dá uma olhada aqui. 16% em vez de 7%. Portanto, ele é um ativo mais perigoso, que leva a um beta de 1,27. Então, esta é a conclusão. Ativo que, apesar de estar apresentando a média de retornos dos últimos 39 meses um pouco maior do que do Bovespa, ele tem um desvio padrão maior. Então, vou fazer uma demonstração agora. Aqui está o gráfico de distribuição de frequências. Dá para ver que o mês que teve maior queda foi esse mês aqui, que ele teve uma queda de mais de 60%. Se eu fosse olhar na exploração de variáveis, ele está bem aqui. Cadê? Março, uma queda de 70% nas ações de março. Uma abertura em 29,81, uma mínima em 5,84 e um fechamento em 8,80. Isso em BRL. E um outro detalhe é, o que é um beta de um ativo? O beta de um ativo mede qual que é a volatilidade do ativo em relação a um risco do mercado como um todo. Então, o risco do mercado como um todo, nós vamos tomar o Ibovespa. E qual que é a relação do ativo com o Ibovespa? Vamos desenhar aqui um gráfico aqui simples. Deixa eu fazer um desenho aqui. Sou péssimo em desenho, mas vamos supor que aqui nós temos o gráfico do Ibovespa, né? Se a gente supor que o ativo que a gente está olhando tem um beta igual a 1, ele vai ter uma linha de retorno igual ao Ibovespa. Porque sempre que o Ibovespa subir 1%, o ativo vai subir junto. Sempre que o Ibovespa cair 3%, o ativo vai cair junto. Mas vamos supor que o ativo tem um beta igual a 2. Se o Ibovespa subir 1%, o ativo vai subir 2%. E se o Ibovespa cair 3%, o ativo vai cair 6%. Isso mostra volatilidade. Deixa eu continuar desenhando aqui. Então nós teríamos um gráfico parecido com isso aqui. Um ativo bem mais volátil que o Ibovespa. E se o ativo tivesse uma correlação de, sei lá, meio, um beta em vez de 1, seria um beta de meio, né? 0,5, seria bem menos volátil. Olha só como o ativo seria menos volátil em andar por aí, subir e descer muito rápido. Então a gente pode usar isso como uma medida do risco, né? Então, o Ibovespa caiu 30%. Quanto que você já imagina que caiu o seu ativo? Se seu ativo tem um beta igual a 1, ele deve estar caindo 30% também. Se ele tem um beta igual a 2, ele caiu 60%. Se ele tem um beta igual a 0,5, ele deve ter caído 15%. Isso deixa sua carteira menos volátil ao longo do tempo, né? Isso é interessante. E aí, meu código está na descrição. Vocês podem baixar, fazer igual eu fiz. Baixem o Spider lá no GitHub, tá o tutorial de como que você vai rodar o código e tal, né? Você pode, a melhor coisa é usar o Spider para rodar, porque você consegue ver as variáveis aqui, ó.
nessa parte aqui, né? Você consegue ver o que está acontecendo no código, né? Mas por enquanto o vídeo, por enquanto é isso.